A palavra está com o deputado Zé Teixeira, por gentileza. Senhor presidente, eu vou deixar acalmar os ânimos para depois nós começarmos a falar o assunto que nos traz à tribuna. É uma coisa muito interessante para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, que é um projeto de lei do Congresso Nacional sobre ratificação de propriedade rural. Me estranha muito os legisladores e os assessores, advogados que entendem de lei, fazer um projeto abrangente da forma que foi feito essa ratificação na faixa de fronteira, porque uma lei nunca sobrepõe a outra, existe um respeito. E quando ainda o Brasil colônia, antes da proclamação da República, Cuiabá era uma província. Após a proclamação da República, o que aconteceu para formar esse estado maravilhoso que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e tantos outros? O governo foi autorizado pela União a vender as terras, titular as terras, trazer o progresso, o desenvolvimento. Então, a primeira lei, logo após instalado o governo de Mato Grosso em Cuiabá, diz o seguinte: o pessoal está pescando ali ainda, e o dourado está pulando na isca, está meio difícil aqui de concluir o raciocínio. Então, quando foi autorizado pelo governo federal a criação do Estado, o Estado disse o seguinte, a União ao Estado: você preserva 66 quilômetros na faixa de fronteira, o restante está desobstruído, pode vender. Foi o que fez Mato Grosso, vendeu as propriedades. Naquela época, ainda explorava aqui, até 1943, a única economia que tinha no Mato Grosso era a erva mate. E isso aqui era tudo arrendado pela Companhia Mato Laranjeira. Então, quando foi em 64, houve aquela revolução, graças a Deus não morreu ninguém, e o governo federal militar ampliou a faixa de fronteira para 100 quilômetros. Maravilha! Só que o que estava determinado com 66 e os títulos estavam emitidos, tinha que ser respeitado. Bom, passou-se o tempo, lá por ano de 70 e poucos, houve aquele ato que todos nós condenamos, o AI-5, todos nós condenamos, da ditadura. Houve uma ampliação até 150 quilômetros. Então, foi lá para o lado de Iviema, a faixa de fronteira. Só que os títulos emitidos antes de 64, eles teriam e têm que respeitar, pela lei, 66 quilômetros da faixa de fronteira. Então, como o Congresso aprovou uma lei, dando um prazo para ratificar, de 150 quilômetros. Então, quem requereu o título antes de 64, ele tem que ratificar as terras. Isso é um absurdo, Zeca, para o setor produtivo. Porque as pessoas estão aqui, e Vossa Excelência sabe, e foi governador desse estado, e eu tive o orgulho de participar os 8 anos do seu governo, certo? E hoje você tem a secretaria ou a diretoria da HR, que é onde está esses documentos arquivados e guardados, os títulos definitivos emitidos e vendidos pelo Estado na época, certo? Eu conversando com um advogado entendido de lei, estamos mandando ao Senado Federal, inclusive estou usando o gabinete do senador Nelsinho Tradi, que ofereceu assessoria jurídica, para dizer o seguinte: ratificar tem, maravilha, mas dentro da lei,
quem requereu o título antes de 64, que está fora da faixa de 66 quilômetros, ele não tem que ratificar. Se o título foi emitido depois de 64, ele tem que ratificar. Então foi um erro do Congresso Nacional e, na minha visão, os senadores têm que entrar com a inconstitucionalidade dessa lei de ratificação de terra, que está dando um alvoroço e virou um comércio, deputado Júnior Mock. Tem 1000 escritórios colocando na cabeça das pessoas que tem o dia para trabalhar e produzir e pagar as contas, certo? Não, porque se não ratificar até a data tal, você vai perder as terras. Vamos te tomar as terras. Ninguém toma a terra de ninguém. Nem o governo federal, nada. Nós vivemos ainda num regime democrático em que as leis têm que ser respeitadas. E a propriedade, ela é uma coisa sagrada. Mas eu estou achando isso, deputado Zeca, um absurdo, uma despesa desnecessária, porque se tem o título, e o título foi emitido e vendido pelo Estado, e a pessoa foi lá e registrou esse título em cartório e tem a sua escritura, a hipoteca e penhora, fala o que quiser dela, não tem que ficar gastando esses dinheiro absurdo, perdendo tempo, deixando de trabalhar, produzir e gerar emprego. Mas como todo dia cria-se uma despesa para o setor produtivo desnecessário, porque o governo pode muito bem falar para o próprio, olha, você tem que ir lá no cartório do registro de imóvel e tirar uma certidão de que você é dono. Pronto, está provado que é dono. Não tem que ficar ratificando nada, já existe o GEL, existe o CAR, existe isso, existe aquilo para você cumprir. E hoje, o governo federal, estava conversando agora mesmo com o meu particular amigo e ex-governador e meu colega Zeca do PT, não pode pegar um estado, Zeca, e centralizar tudo no governo federal. Se você faz hoje aqui uma usina de energia elétrica solar, de um lado da rodovia, e você precisa de fazer a transposição para o outro lado, você tinha que ter autorização aqui, se fosse estrada federal, com a CCR, tinha que pedir autorização para a CCR, porque ela é a concessionária de usar por 30 anos a rodovia federal. Se for uma rodovia estadual, tem que pedir para o governo estadual. Agora não. Você tem que entrar com um projeto e pedir para a NTT autorizar você ultrapassar uma rodovia com a linha para você levar a energia para o outro lado. Isso é o maior absurdo, deputado Rachioca. Aí, o GEL já existe. Você precisa do GEL. Mudou o GEL e colocou ele, com essa inteligência artificial, colocou ele online. Você tem que ir lá mudar. E onde está centralizado isso? No INCRA. Então é aí aqui no INCRA, meu Deus do céu, tem um superintendente. O superintendente emite o documento mudando a forma que foi elaborado o GEL, para, em vez de ser escrito, colocar no sistema. Não, só o INCRA de Brasília que emite esse documento da ratificação. Então, se você quiser fazer um inventário, se morre, você tem que mudar a forma do GEL, está centralizado em Brasília. Você não consegue fazer nada, caminhar nesse estado com tamanha burocracia e tamanha burrice com que toca esse Brasil, fazendo com que as pessoas não possam trabalhar, pagar imposto caríssimo, quase 40%, e ninguém sabe o que vai vir aí com essa reforma tributária. Deputado Zé Teixeira, me concede uma parte? Com o maior prazer. Muito obrigado. Primeiro, para dizer da alegria de escutá-lo, pela lógica, pela coerência, pela inteligência e pelo conhecimento que Vossa Excelência expressa no pronunciamento absolutamente louvável que faz. Segundo, me comprometi, quero tornar público, inclusive, o presidente da casa. À tarde eu me encontro com o Paulinho, que é o superintendente do INCRA, em atividades que vamos fazer com a agricultura familiar
hoje à tarde em Guialopes e amanhã em Bodoquena. Vou conversar com o superintendente a respeito disso e das preocupações. Vossa Excelência já me mandou no zap para me tratar disso com ele. E, se ele achar conveniente, já me coloco à disposição para marcar com o presidente do INCRA, que é um amigo pessoal, com o ministro da Agricultura Familiar, que cuida dessas coisas, se for necessário, com a ministra Gleice Hoffmann, para a gente poder levar, porque é absolutamente importante que o governo federal, o governo central, tome conhecimento disso e facilite a vida daqueles que na nossa região de fronteira produzem. Obrigado pela parte, parabéns pelo pronunciamento que faz. Primeiramente, não poderia esperar de Vossa Excelência, um homem que foi governador desse estado e hoje tem um prestígio muito grande no governo federal, e pede para o seu governador, o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, Nosso governador e nosso presidente. Acabar com essa burocracia, deixa o povo trabalhar. Isso aí. Deixa pagar essa carga tributária absurda, mas sem burocracia, ajudando as pessoas a caminhar, porque todo dia surge um documento novo. Agora, surgiu uma outra coisa. Ouvi ontem dizer que um projeto de lei, deputado Zeca, vai dar luz de graça, observe bem, luz de graça para 60 milhões de pessoas pobres. Não sei nem se tem esse tanto de pessoas pobres no Brasil, porque um país tão rico, de quase 30% de pessoas pobres, vai dar luz de graça. Agora, observe como é que é a luz de graça. Toma aqui de um lado, para dar aqui, e depois toma aqui dos mais ricos, dos empresários, que dá emprego, vai subir a energia para pagar a conta dos 60 milhões dos pobres. Então, e quem que vai pagar essa conta? É todos que consomem energia elétrica que vai subir na energia elétrica automaticamente. As pessoas pobres que vai receber a luz de graça vai ter que pagar a conta pagando as coisas mais caras, porque não tem outro jeito. O dinheiro, ele não cai do céu. O dinheiro, ele vem da produção. O dinheiro vem da indústria, vem do comércio, vem do serviço, vem de todos os lados, desde que exista uma coisa para construir o dinheiro: trabalho. Porque quem não trabalha não tem como ganhar dinheiro. Então, são coisas que você fica observando, igual a luz para todos. Foi uma beleza. A luz que foi de Jardim, 200 quilômetros até Porto Murtinho, a nossa terra abençoada lá, apesar de que Vossa Excelência fala que está muito mal administrada, do qual eu concordo com Vossa Excelência, 200 quilômetros. Quem que pagou a conta? Nós. O valor da rede construída 200 quilômetros, quem pagou a conta é o consumidor. Se pôs energia de graça no assentamento, quem que pagou a conta? Não foi a Energisa, ninguém que deu a luz de graça. Nós pagamos a conta lá na nossa conta. É os pagadores de luz que pagam a conta. Então são coisas que tudo que você está ouvindo no momento vem contra quem trabalha e produz. Eu não sei por que motivo. Nós já temos que, no setor produtivo do agronegócio, nós já temos que lutar com o clima. A região da Grande Dourados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, teve 2 problemas no Rio Grande do Sul. Uma chuva devastadora. A outra, o sol que não deixou produzir. Quando não produz, evidentemente que sobe. Vossa Excelência agora me perguntou, mas o boi foi para R$400 a arroba. Você imagina quanto é que vai custar a picanha? Você calcula. Outro dia eu estava vendo uns urubu, tá a crise tão grande que o urubu estava comendo abóbora. Eu falei, mas não pode, estava comendo abóbora. Então, está triste o sistema, deputado Zeca. Nós precisamos de ver se arrumamos uma forma de acabar
pelo menos um pouco com essa burocracia, porque nós não aguentamos mais conviver com esse tipo de coisa num país que o povo não quer nada. O povo quer paz, segurança jurídica, para trabalhar e pagar essa absurda, essa carga tributária, para sustentar o mais social, para sustentar a saúde, para sustentar as bolsas universitárias. Isso tudo precisa, porque um país não sai de um mundo emergente para um mundo civilizado sem a educação. Tem que investir na educação. Tem que investir nos mais pobres. Não é possível a pessoa num país tão rico passar necessidade, mas tem que dar o caminho para a pessoa percorrer. Tem que dar a vara, tem que ensinar também a pescar, porque não dá para uma sociedade viver nos ombros do ombro do outro. Tem que viver, saber que o país precisa desenvolver, crescer, e precisa de incluir as pessoas no setor do trabalho, no setor da educação, melhorar essa saúde, que esse SUS ninguém aguenta todo dia. A gente, como deputado, seu Zé, pelo amor de Deus, abre a vaga lá de um tal de Core, porque isso é o dia inteiro o telefone tocando, e você não consegue atender as pessoas. Às vezes, quando é câncer, vai atender, já foi óbito, e às vezes nem condições de sepultamento digno teve por falta de uma política pública, social, que atenda as pessoas, que olhe os mais necessitados, mas que não atrapalha quem trabalha para pagar essa conta. É isso que eu usei essa tribuna hoje, pedindo a Vossa Excelência, se for possível, ajudar. Porque não é possível, lá tem a ABV, deputado Zeca, fez uma usina do outro lado da rodovia. Já encaminhei para o deputado Wander Lobé, que eu tenho um carinho muito grande, uma amizade de longos tempos, para ele ir lá e pedir para a CNTT assinar a autorização para transportar, porque a distância faz com que perca 20% da energia se ela ultrapassar a rodovia e for direto lá na usina. E não tem jeito de fazer por baixo, cortar o asfalto, tem que ser por cima, através dos postes. Isso aí é uma coisa que precisa de quem resolva isso aqui, que são coisas simples, tem que ser o Estado que resolva essa transposição da rodovia, porque não pode ir lá esperar a boa vontade da NTT. E concluir, senhor presidente, ontem eu achei muito interessante um escândalo dos mais absurdos do INSS, com mais de 10 anos que trabalha. E achei interessante, deputada Mara, uma das organizações não governamental é a CUT. É um serviço recebendo um desconto dos mais pobres de 30 até R$ 70, sem autorização da sua aposentadoria mísera de um salário mínimo, para colocar em ONG. Ontem eu achei um absurdo uma coisa dessa, foi demitido o presidente do INSS e vários conchaves dentro de uma organização. E eu queria dizer que achei louvável ontem a conversa do ministro Lewandowski. Achei interessante. Não podemos apoiar pessoas que façam uma coisa dessa. Tirar de um rico não é correto, mas de um pobre que recebe um salário mínimo, de um pensionista, isso é um crime que não dá para aceitar. É mais de 6 bilhões de reais, segundo o noticiário de ontem, que foi desviado do INSS através de uma quadrilha formada, que não é nesse governo, mas nesse governo saiu de 250 e foi para 2 milhões. É muito dinheiro, certo? Então, eu quero parabenizar o serviço da Polícia Federal. Concede uma parte, deputado Zé Teixeira. Com o maior prazer. Eu também fiquei indignado com essa notícia da operação da Polícia Federal e também da CGU, que constataram
esse desvio bilionário, né, dos aposentados do INSS. Realmente é um escândalo, um absurdo que tem que ser apurado, e os responsáveis devem pagar por isso. Agora, é importante a gente lembrar que esse desvio começou lá atrás, em 2019, né? Não, 2016. 16, aliás, e chegou até hoje, né? E não tem a ver com o governo, tem a ver com o governo do presidente Lula, com o governo do Bolsonaro, né? Com o governo do Michel Temer, começou lá atrás, Michel Temer, né? Mas de funcionários, de pessoas do alto escalão ali do INSS, né? Que, a pretexto de descontar do aposentado para associações, né, que tinham algum benefício para o aposentado, muitas vezes esse desconto era indevido porque o aposentado não tinha autorizado esse desconto, né? Falsificaram assinaturas. Então, essas pessoas, elas têm que ser punidas, né? O presidente do INSS já foi demitido. Ontem o presidente Lula determinou a exoneração de mais 2 gestores, né, de alto escalão do INSS, e eu acho que é correto, tem que agir dessa forma mesmo, né? Afastar quem está sendo acusado de um crime contra os aposentados, né? Contra pessoas que estão com idade avançada, precisando de fazer frente às suas necessidades. Então, realmente é revoltante. E olha o montante, né, que já foi apurado, mais de 6 bilhões. Então, eu me somo a Vossa Excelência, acho que não podemos permitir mais esse tipo de coisa no nosso país, em governo nenhum, seja da direita, da esquerda, né, porque é um órgão que tem que proteger e garantir, né, a aposentadoria daqueles que já trabalharam tanto e contribuíram com o nosso país. Parabéns pelo pronunciamento. Incorpore a parte de Vossa Excelência, eu vou concluir, senhor presidente, dizendo o seguinte: realmente é isso. Eu citei aqui que começou em 2016. Só que eu fiz uma observação que era um valor menor, mas na atual gestão subiu 400%. E o presidente Lula tem culpa? Não. Mas eu acho que não tinha que demitir a pessoa do presidente do INSS. Tem que demitir o ministro, porque não é a primeira vez que, através desse senhor que está nessa pasta, que acontece escândalo no Brasil. Então, o primeiro a ser demitido, no meu ponto de vista, era o ministro. Então, isso aí é um absurdo, mas eu parabenizo a Polícia Federal, parabenizo o CGU, por estar fazendo esse levantamento e poder coibir. E agora eu quero ver quem é que vai devolver esse dinheiro aos pensionistas e aposentados de um salário mínimo. Muito obrigado, senhor presidente.